vamos iniciar a reunião. Eu vou fazer igual a outra, se vocês viram o vídeo, pedindo autorização de todos que estão participando, para a gente divulgar essa reunião, divulgar a imagem, tá? Vocês estão de acordo? Vocês estão cientes que a gente vai divulgar a autorização? Você também? O senhor também? Dona Galdina? Dona Elisângela, Marcelo, todos estão. Vamos iniciar a reunião, então? Aí o senhor pode... Qual é a minha dúvida? Vamos lá. Existem algumas formas de a gente caracterizar um vício construtivo. O Leandro sabe bem disso, né? Uma das formas é quando se projetou a estrutura do edifício de vocês, não se mensurou que a instalação desses equipamentos obrigatórios geraria um desgaste para as outras unidades, para quem está no topo, né? Geralmente as construtoras têm como minimizar isso. Como? Lá em cima, abaixo, uma laje mais grossa, como era antigamente. Se for no prédio mais antigo, as lajes do último andar, elas têm 80 centímetros. Para tentar amortizar o calor que vinha, né? Você fazer uma laje muito grossa, para a intensidade do calor bater ali. Então, se você for, porque eu moro num prédio muito antigo, e é um terraço, cobertura. Se você chegar na minha casa, a minha escada que sobe, você passa 90 centímetros de parede entre um andar e outro, porque era assim que se fazia. Quando ele instala o equipamento, não comunica a vocês, no último andar, não fala, olha, nós temos um problema na sua unidade, ela vai ter um ruído, obrigatoriamente, né? Eu não tenho como evitar esse ruído. Ela tem que botar isso no contrato, porque ela tem que dar um desconto no valor. Esse imóvel tem que ser mais barato, porque ele tem um problema que ela não tem como sanar. Se ela não informa isso, esse ruído aparece, nós entendemos que o nome disso é vício construtivo, ou seja, e não é um vício aparente. Você tem 12 meses para protocolar, você tem 5 anos para ajuizar. Por quê? Porque você não tinha como saber que aquela porcaria ligada ia infernizar a vida de alguém embaixo. A gente só descobre isso quando alguém mora. E começa... Eu acho que deve ter um monte de formas. Eu acredito que deve ter um monte de formas. Isolamento acústico. Só que tudo isso é custo. E não pode ser obrigação de vocês. Por quê? Porque vocês não deram causa a isso. Quem te vendeu esse apartamento já vendeu sabendo que ele tinha um problema. Porque nós podemos não saber. Mas o engenheiro sabe. Quando ele projeta, ele tem que saber. Ele estudou. Então, por que eu perguntei como é que é a forma do ruído? Porque existem formas da gente mensurar a prova. Nesse caso é aquele aparelho aferido dos decibéis. O decibel dentro de casa, o ruído tem que ser baixíssimo. Se eu não me engano, é 40 decibéis. Está passando de 50. A engenheira, teve uma engenheira que veio fazer um laudo, ela chegou lá em casa para medir, no quarto estava dando 52. Da empresa, da construtora? Uma perita que o condomínio contratou em assembleia, só que ela no deu laudo, destituiu e contratamos o que ficou em segundo lugar. Mas não tem problema. Se for para produzir prova e o outro perito não tiver o aparelho, ou a gente aluga ou a gente compra. É barato. É barato, isso não é nem significativo. Eu não quis comprar, porque aqui com a churrasqueira e o salão de festa, a gente resolveu o problema levando para a Assembleia um modelo de rádio. Eles têm que usar o rádio fornecido pelo condomínio. E que utiliza um outro rádio, já toma multa. Então ninguém quer pagar multa. Você não perde tempo. Não teve necessidade de comprar esse aparelho. Ou seja, vocês estão no caminho certo. O problema está em produzir a prova. A gente tem uma inovação nisso que a gente usa a medida da produção antecipada de prova em juízo. Produz uma prova preliminar, vai a juízo, intima a construtora, diz, olha, eu tenho um problema. E eu tenho um laudo aqui que diz que está estourando 60, 50 decibéis dentro do imóvel. Geralmente, esse tipo de dano, ela oferece medida paliativa. Ela vai mandar trocar janelas, bota aquela janela anti-ruído, que é um pouco mais cara, mais eficiente. Ela bota a janela com dupla camada de vidro, que isola muito ruído. Ela promove dentro da laje, como se você baixar o seu teto. Qual é o pé direito aqui do apartamento, sabe? Não sei.
que é 2, não chega nem a... Acho que é 2 e... Eu não tudo. 2,70. Mais alto, peraí, primeira vez, mais alto. Acho que é 2,70 também. 2,70. 2,70 é baixo. Quando ela tem um pouquinho mais de altura, eles fazem aquele sistema de isolamento acústico, bota isopor, lã de vidro, faz rebaixamento. Tudo isso melhora a acústica do imóvel. Talvez seja uma alternativa para a gente sair desse. Quantos equipamentos você tem? São 2 em cada bloco. Em cada bloco. Então, no total, são 6. São 6. Esse doutor para aqui na escada? Não, esse já foi banheiro. O sistema de suspiro moderno, antigamente subia um cano, chegava lá em cima, o cano ficava exposto. Sim. Eles agora instalam um chapéu de cozinheiro de inox. Fica aquela porcaria girando por próprio vento, e aí ele automaticamente suga o cheiro de dentro das unidades, em vez de ser por aspergimento natural do gás. Aquilo fica girando ali. Quanto mais vento, mais gira. Quanto ele mais gira, mais ruído ele produz. Mas foi importante essa sua pergunta, que a denúncia que veio da questão da Defesa Civil, ela denunciou 2 equipamentos. Esse, do exaustor do banheiro, e o outro do, acho que é compressor nome, que é um aparelho gigantesco, que fica realmente na escada, e esse aparelho ele só precisa ser ligado, ele é obrigatório ser ligado em caso de incêndio, caso de sinistro. É para ele ventilar ali, né? Para ele não deixar fumaça e entrar na escada, porque seria a fuga. Né? O não tem cara do... Isso. Então, assim, com relação a esse aparelho, já que pode ser uma dúvida futura, ele precisa realmente permanecer desligado. Então, as pessoas que falavam assim, mas antes ligava, eu liguei. Por que eu liguei? Porque eu vi que assim, esse prédio, quando eu vim para cá, foi o meu segundo condomínio. Né? O meu primeiro foi no Rio Residencial. E o sistema de incêndio do Rio Residencial é diferente. Lá tem 2 portas corta-fogo. A primeira, aí fica aquele vão ali, e a segunda, você entra na escada. Então não tinha isso. Então quando eu cheguei aqui, eu comecei a verificar, eu vi que o sistema de incêndio do condomínio estava despressurizado. Ou seja, não tinha água na tubulação de incêndio. Tá? Não tinha água alguma. Então, é grave, né? Gravíssimo. Então a pessoa que veio, eu até fiz vídeo, botei no Telegram na época, ela ligou o sistema todo, colocou para funcionar e a gente descobriu o motivo de estar desligado. Porque começou a vazar em alguns andares, isso aqui, ó, o sprinkler. Começou a vazar em alguns andares, a situação foi desligar a síndica anterior. Desligou a pressão. Hoje eu posso afirmar isso, antes não, mas tem indícios de que ela é indicada pela CUR em empreendimentos novos. Então, por ser uma empresa parceira, que ela fez para omitir esse problema? Ela desligou e abriu chamado para a CUR consertar. Só que, como ela saiu e não deu tempo dela passar, não deu tempo, ela não quis, por qualquer motivo, não teve uma passagem de serviço de um síndico para o outro, eu não sabia disso. Então, quando eu liguei, eu verifiquei a situação. Isso. Então, assim, até o Edgar me ajudou muito na situação, onde nós verificamos que no próprio documento, né, que é o Cogeni, tem todos os documentos do condomínio. E tem a questão do projeto desse equipamento do incêndio. E ele diz o seguinte, que o prédio é obrigatório ligar, manter ligado quando ele tem mais de 80 metros. Que não é o nosso caso. Nosso prédio é menor do que 60. Então, por isso que ele fica desligado. Então, assim, em caso de incêndio, eu fiz uma pergunta antes de vocês chegarem, da imagem. Se vocês autorizam a divulgar a imagem que nós vamos divulgar essa reunião. Vou botar uma carinha na minha... Não, então eu não tenho condições de fazer isso. Pode? Então, beleza. Então, assim, por isso que ele está desligado. Agora, o exaustor do banheiro, ele, infelizmente, a partir de amanhã, ele vai precisar ser ligado. Aí eu queria convidar o Gabriel para falar sobre essa resposta que o condomínio, através do escritório de advocacia, passou para a prefeitura, e eu queria aproveitar para corrigir o erro. A gente começou a gravação, começamos a reunião e vocês não se apresentaram.
Normal. Esse é o meu jeitinho. Boa noite a vocês todos. É um prazer. Meu nome é Eduardo Roim, eu sou advogado. Gabriel e Caio são meus sócios, nós somos membros de um escritório de advocacia chamado Trabalho Marques Roim Souza. Aqui depois eu vou. O nosso escritório é especializado em administração imobiliária e direito imobiliário, que envolve as questões de condomínio e com foco em vícios construtivos. Nós trabalhamos essencialmente em novos condomínios que têm demandas recorrentes de vício construtivo, né? Como a gente já falou, o vício construtivo é aquilo que geralmente a construtora sabe que está errado, mas ela finge que não sabe para ver se passa. Se passar o prazo, ela se livrou do problema. Se não passar, aí ela vem aqui e tenta ver como é que ela vai dimensionar o problema, né? Eu acho que foi importantíssimo você testar o sistema de água, porque o sistema de água causa interdição. Se você não tiver pressão nos hidrantes dos andares de água, o bombeiro interdita o edifício. Não pode ficar ninguém dentro. Porque ter pressão é uma condição para, no caso de emergência, o bombeiro conseguir resolver rapidamente. E como é que funciona isso? Vocês devem ter bombas aqui. Então a água sobe, a bomba injeta naquela tubulação específica e fica ali um manômetro medindo a pressão o tempo todo. Caiu a pressão, a bomba injeta. Caiu a pressão. Se tem vazamento, a pressão cai o tempo todo, a bomba arde o tempo todo, a conta sobe, o síndico desliga. E a reação natural. O problema é que isso gera interdição no edifício. Um prédio não pode ficar sem, não importa onde ele esteja. Ele tem que ter um sistema de hidrantes internos pressurizado. Porque o bombeiro, no caso da emergência, na casa daquele senhor, ele tem que chegar ali, ligar a mangueira, e a mangueira tem que ter pressão para ele reagir imediatamente. Se ele abrir aí um filete de água, não é bombeiro, é milagre, né? Eu acho que você começou bem, eu acho que a estratégia é boa, a gente tem que avaliar como fazer. Agora, tem que fazer isso construtivo para ver se a Puri vem e oferece a vocês algum tipo de... Eu acho que solução é difícil. Eu não sei se vocês já viram, pode até jogar na internet. Vocês já viram aquelas coisas de energia eólica? Aquelas torres que tem aquelas... Aquilo foi instalado no Brasil todo. Existem fazendas eólicas que pagam no Nordeste, principalmente tem muitos dentro de Pernambuco. E hoje você tem problemas de residência, porque aquilo produz ruído. E é um zumbido constante, ou seja, aquilo vira 24 horas, fica 24 horas no zumbido da casa. As pessoas estão saindo, alugaram as terras, têm que sair das casas, porque aquilo é um reflexo, ou seja, quem instalou aquilo não olha. Só tem um pequeno problema, você vai ficar jogando um zumbido no seu ouvido 24 horas do dia, pelos próximos 30 anos. Né? Mas é sanado. Agora, no primeiro momento, o condomínio não tem como manter desligado, porque senão a prefeitura autua. E se ela autuar, vocês vão começar a tomar multa de fiscalização, isso não vai ter fim. E a multa é progressiva. Ela dá uma pequenininha, cobra, triplica, quintuplica, decuplica, e você vai ter que pagar. Eu guardei essa reunião de hoje para tirar as minhas dúvidas, né? Sabemos que contratamos um perito que vai incluir esse pedido no laudo da perícia. Sendo que nada impede que o condomínio ele entre com diversos processos individuais. Basta ter o objeto do pedido diferente, não ter sido pedido antes de um processo anterior. Então, até mesmo para dar uma celeridade nessa questão dos exaustores, e como o doutor mesmo falou da questão da prova antecipada, né, a gente pode pedir para que o perito que está fazendo esse serviço, além do nosso serviço de fazer a medição dos decibéis na residência dela, como prova antecipada também, a gente pode pedir para que ele emita um parecer específico por exaustor para a gente já distribuir, pedindo uma liminar talvez para desligar até que tenha a perícia do juiz, que o juiz nomear o perito para cá. Pedir. Eu tenho dúvida se o magistrado vai... Porque veja, uma coisa é a ação do condomínio contra a CURI,
Sim. O condomínio vai, no exercício do direito da coletividade, tentar resolver o problema. A outra coisa é a ação individual dela. Tem direito individualmente de dizer, olha, comprei um apartamento e ninguém me disse que eu ia ter uma comédia de marimbondos na minha cabeça 24 horas por dia. São ações autônomas, eu compreendo. Eu tenho dúvida se a gente consegue pedir eliminar. Pode, eu tenho dúvida do desligamento. Por quê? Porque é uma obrigação legal. E por que é uma obrigação legal? O sistema de banheiro daqui tem ventilação interna, né? Não tem vasculhante, né? Em algumas unidades não. A Não, maioria mas não. só dá conta. Então, objetivamente, o que é que acontece? O gás que o sistema de força produz, a DTS produz, é metano. Ele produz gás metano. Entendi. O gás metano é inflamável em concentração. Então, o objetivo disso é o seguinte: se você desliga isso, você acumula metano. É óbvio que a quantidade é ínfima, porque nós não somos bois, né, que produzem 40 kg de esterco por dia. Mas a gente produz metano. Então, aquele metano, se você não tem o sistema de exaustão, provavelmente, até pela própria estrutura da tubulação, deve ter curva, balizamento, ela retém metano dentro da tubulação, em quantidade pequena. Isso acontece alguma coisa? Não, em quantidade pequena isso não vai dar nada, o cheiro não volta, porque o assento sanitário é safonado, né? Você tem água, você não vai sentir nada. Mas ao longo do tempo aquilo pode acumular, por isso que acho que é difícil de ligar. Tá bom, mediante essa sua resposta, já entendi, precisamos entrar em, no mínimo, 2 processos. A moradora, As principais e a empresa. moradora e o condomínio. Vou falar agora por parte do condomínio. O condomínio, apresentando esse laudo, apresentando orçamentos, porque nesses orçamentos vai ver assim, ó, até a empresa que fez a instalação, nós visitamos, veio aqui, visitou o condomínio e falou, ó, esse modelo de exaustor não é o adequado para esse tipo de empreendimento. Não funciona. Vício construtivo. O adequado seria este. Deve ser mais caro. Então, assim, a gente pode pedir o orçamento junto, acompanhado com o laudo, por que seria esse o melhor, e pegar esse orçamento em 3 empresas. Já temos esse. E pedir mais 2 no mercado para dar o orçamento daquele mesmo modelo. Poderíamos ingressar com esse processo, já pedindo para o juiz, se ele reconhecer realmente o vício construtivo, o condomínio, através de uma liminar, fazer a instalação e pedir o ressarcimento? Aí pode. Então, Porque aí a liminar para o juiz é o seguinte: excelência, eu tenho um problema, está aqui a prova do meu problema. Ou seja, eu tenho a Pietra, que não dorme, porque ela tem um problema. Eu tenho aqui um laudo do perito dizendo que na casa da Pietra, o ruído da casa da Pietra, da Mariazinha e da Joaninha, o ruído está fora de padrão. Eu tenho um laudo de quem fabrica essa porcaria dizendo que esse aqui, o instalado, é o ideal porque ele produz mais ruído. Mas que ele tem um equipamento mais caro, mais eficiente. E tem é o mesmo fabricante. o mesmo fabricante. Então você pede ao juiz a tutela de urgência antecipada, dizendo, olha, eu estou produzindo a prova e eu quero que a senhora me autorize a antecipar o exercício da... Eu acho que a questão que está posta aí é que a legitimidade da individualidade da Pietra, ela é de dano moral. É uma ação autônoma, ela não vai resolver o problema. Eu estou falando uma coisa séria. Você pode amenizar, pode botar vidro, pode botar vidro duplo. Mas não vai... Mas ela não vai poder abrir a janela? Nós estamos no Rio de Janeiro, 40 graus. E talvez mesmo que a gente troque esse equipamento pelo mais silencioso, ela ainda vai ter algum ruído. Porque eu acho que esse ruído não vai acabar, talvez, botando um equipamento melhor e adaptando o apartamento para menos ruído, talvez isso fique normal, porque é aceitável dentro de um padrão técnico. Até colocando como se a construtora, no caso, não tenha dito nada para ela. E nem para vocês. Isso. Algum danos morais, no caso, ela teria direito. Sim. Eu acho até que ela tem, não é só dano moral, ela tem outros condicionantes. Né? Ela tem a declaração do bem que dá perda de dano para ela. Ou seja, ela vai vender para uma quadrada. Ela pode não deve conseguir. Só não escuta o barulho dela. Logo o seu apartamento interno está mais valorizado que o dela, não dá sem barulho. Sim. O não dito é perda de dano. Ela tem uma recuperação financeira em decorrência
desse prejuízo não avisado. Uma coisa é a gente chegar no dinheiro e falar, o apartamento vai custar 30 mil a menos que o quarto. Isso acontece. Por exemplo, quando a gente tem aqueles prédios de piscina, o primeiro andar é mais barato. Porque ele vai engolir o ruído da piscina. Então você vende o mais caro, o mais alto, e o mais barato é o mais baixo. Porque ele produz ruído. Isso está no custo. E todo mundo entende o jogo. Agora, nesse caso, não. A Fiat não tinha, porque nem você sabia. Então, isso é uma questão. Eu acho. O problema da liminar, foi o Gabriel lembrou bem, é que são duas ações. A produção antecipada e a obrigação de fazer. A produção antecipada é acessória, né? A gente podia falar. Mas podia falar, né? Antecipada, mas é a preparatória e a principal é a obrigação. E aí elas são entradas pelo condomínio. O próprio condomínio, eu acho que, dadas as condições dele, ele é uma organização. Eu acho que se pode até tentar deixar uma gratuidade, tentar pedir gratuidade, dada a condição dele. Eu já vi dar, e já vi não. Então isso depende muito da estrela que nós caímos. Porque aqui nós temos um certo, né? Que é a olaria. Eu não sei, eu acho que aqui o empreendimento ele considera Minha Casa Minha Vida, que eu tive Minha Casa Minha Vida. Então talvez consiga. Só dizer que a habitação popular, mas conseguir uma tarifa social da água. Então, já é uma prova. Já é uma prova. E eu acho que talvez se consiga amarrar por aí. Porque hoje o grande desastre de qualquer ação judicial é o valor da custa. Isso é muito alto. Então a gente tem que tentar sair da custa de qualquer jeito. Tentar sair da custa judicial, porque ela é ruim para todo mundo. É ruim para o condomínio, é ruim para o advogado, é ruim para todo mundo. Ainda mais que nós estamos estimando um processo contra a construtora de $500 mil para cima. Eu não sei qual é o custo desse aparelho, mas deve ser caríssimo. Não é só esse aparelho, não. De todos os outros serviços. Tem várias coisas. Tem vários vícios. Nunca vi acompanhado. Vício construtivo é difícil. Deve ter, inclusive, dentro do apartamento de vocês, sabe? Não sei se vocês mediram. Não mediram. Tem Parece Você foi vendido para você 45 metros quadrados, tem menos. Então, Tudo isso. isso daí é um grande problema, só que a jurisprudência diz que é muito aparente. Então, os três pegam um. Você já teria perdido Não, mas isso eu tô falando dentro dos apartamentos. Esse é o grande lance das construtoras. O primeiro síndico geralmente é alguém deles. Porque ele só precisa segurar um ano. Sim. Se ele conseguir conter vocês durante um ano, ele tirou da construtora 80% da dor de cabeça dela. E aí o segundo síndico que vem, geralmente, ou profissional ou orgânico, que hoje em dia chama orgânico, ele assume, mas ele já assume sem vocês poderem reclamar vício aparente. Que é a maioria dos problemas. Você vendeu 45 metros na estrutura, quando você vai medir não tem 45, tem 43. O piso tal está estourando, estufou, a janela está torta, não tem esquadrilha, não fecha direito. Pequenos erros de construção que estão todos indenizáveis, ou seja, você prova facilmente com indenização, mas a construtora se livra porque ela coloca o primeiro síndico dela uma pessoa querida. Parece uma besteira. Vocês têm mais alguma dúvida com relação a essa questão de exaustores e também do sistema de incêndio, para que a gente possa avançar para o assunto da Light, teto solar, o TOI? Então não tem muito o que fazer em questão de exaustor. Vai ligar e tem que ficar ligado o dia inteiro. Amanhã tem que ligar. Não tem como sair. O que a gente pode tentar fazer é correr o quanto antes com as ações, para tentar eliminar. Mas eu não aconselho o condomínio de ligar. Eu entendo o teu drama. Por que eu te digo que eu não aconselho? Porque se desligar, a mesma figura que denunciou vai denunciar de novo. Foi até uma E pergunta. geralmente é o que eu fiz. Foi até uma pergunta que eu fiz pro Leandro. O morador denunciou que estava desligado e estava criticando ele no apartamento. Eu falei, Leandro, cabe eu ligar e denunciar porque também está investindo no apartamento, já que não teve, ele foi lá, não mediu, não viu qual é o dano, não viu que está precisando de janela lá e tudo. Eu entendi. O problema é que a prefeitura tem uma legislação que diz que aquilo tem que ficar ligado. Então, pô, Ele não vai lembrar nada. o cara que denunciou sabe. Nós não estamos falando de alguém leigo. Provavelmente, às vezes, ele fica na prefeitura, já passou por isso em algum lugar.
ou foi instruído por alguém. Porque essa legislação ela é muito difícil de saber, compreende? É difícil alguém saber que aquela porcaria tem que ficar ligada, porque não dá reflexo para você e tem custo caro. É um NR? Não, é uma instrução do município. Do município? O município regula, quem regula as produções é o município, né? Sim. Então esse cara sabia dessa regra. Por que eu digo que ele sabia? Porque é muito difícil. Como pode vai saber? O negócio é esse. Eu confesso para você que eu sou advogado há 24 horas. Eu sabia disso outro dia no processo. Nunca tinha ouvido falar dessas coisas. Mas quem lida com aquilo, às vezes o cara é operário da empresa que instala, sabe, e não entende a maldade. Porque nenhum de vocês sentiu cheiro em casa. Não mudou nada. Mesmo porque dentro de, eu vou ser muito sincera, dentro de casa, eu, por exemplo, eu moro no quarto andar. A gente tem aqui um negocinho lá que automaticamente diz que puxa que o meu é ligado ao sistema desde quando eu entrei. Uma outra coisa que eu queria Então, aproveitar esse gancho aí é que no manual do proprietário do apartamento, né, das unidades, lá está escrito que esse sistema ele é aquele igual a gente vai em algum banheiro de algum lugar. Sim, você o ventiladorzinho, acendeu a luz liga o ventilador. Quando nós recebemos a chave, e no dia da vistoria, depois eu também abri um chamado, a engenheira me falou que não era assim. Eu falei, mas está no manual do proprietário, não vale o que está escrito. Eu sou militar, na Marinha tudo vale o que está escrito. O que está escrito ali vale, independente do que seja. E ela falou, não, mas o sistema que foi implantado é diferente. É tudo lá em cima, e é tudo por dutos e tal, então, vamos lá. Tá O sistema de tubulação que ele instalou lá em cima é uma adaptação para a regra velha. Como é que era a regra velha? A gente produz um bolo fecal lá dentro do cano, é isso? Aquele cano tem um suspiro. Sim. Todas as unidades se ligam no suspiro, o suspiro subia, chegava lá e ficava a boca aberta, né? Realmente aquele chapéu chinês em cima, esse era a regra. A prefeitura modernizou isso não estava funcionando bem. Aquele exaustor de dentro do imóvel, que fica na cabeça da gente, ele é para melhorar a ambiência do imóvel. Ou seja, é para você não ter um mau cheiro, já que você não tem ventilação espontânea. Então aquilo é a ventilação artificial, já que quando ele faz o projeto, ele não te dá ventilação espontânea. Ele fechou o banheiro sem janela. Tanto é que antigamente os banheiros não tinham nada disso. Você tirava os vasculhantes, né? Acendia um incenso e vamos embora. Não era assim? Agora não. Como não tem janela, o cara botava ali, mas aquilo é para ambiente. Uma outra história. A gente não sente o cheiro da ETE, o cheiro de esgoto, porque os vasos são sifonados. Você tem água no vaso. O que impede o cheiro de voltar é a bendita da água. A água que fica ali o tempo todo no vaso não é para ver por beleza, ela esconde todo o cheiro que está na tubulação. Então por isso que todo vaso tem água. Ele tem água para não deixar o cheiro voltar. Experimenta fechar o resíduo e deixar a água vazar, para ver o cheiro que faz pelo vaso. Acho que o mundo acabou. É um zumbi do Michael Jackson retornando ali. Por quê? Porque não tem água. O que contém ali é a água. Só que esse gás que a gente não sente, ele tem que ir para algum lugar. Ele não pode ficar condensado. Ele não pode ficar concentrado. Pouquinha condensação, não acontece nada. Grande condensação, pode acontecer. Por isso que você tem que ter aquilo ligado. Esse é o drama que você está vivendo. Tem que ligar. Não tem jeito. E se o síndico não ligar e acontecer alguma coisa, ele responde sozinho por isso. Civilmente. Ou seja, a responsabilidade e o seguro não vai cobrir. Se a gente tiver aqui, vamos dizer que quando está tudo ligado, teve um acidente com explosão, vou dizer, olha, isso pode ter aumentado porque havia metano na tubulação. Concentrado. De quem é a culpa? Do síndico. E aqui quase não tem fumante, então? Foi? Aqui, só foi uma culpa. Aqui quase não tem fumante, isso zero. E a questão do horário conferir o dia inteiro. O dia inteiro. O dia inteiro. Ele não pode desligar. Isso é um... Mas veja, eu sou só advogado. O advogado é o cara que dá notícia ruim. Advogado, médico, só dá notícia ruim.
Vocês são os donos aqui, junto com os síndicos, vocês vão se organizar agora. Eu preciso dizer o que é certo. O que é certo é 24 horas ligado. Mas depois daquele, como diz no manual, que você entra, liga a luz, o negócio liga, sai do banheiro e Não, ele está usando outra coisa. É outra. Esse é outro sistema. Esse está drenando o gás da tubulação de esgoto. Aquele está tirando o mau cheiro que você produz no seu banheiro. Ele ali só está drenando o ar do ambiente. Aquele grandão lá está puxando o metano da tubulação. Está tentando drenar o esgoto. A ETS fica onde? Fica no térreo, fica no... Está enterrada. Está enterrada. É por isso. Porque geralmente quando eles falam que ela é até exposta, Sim. ela é feia, mas aí a tubulação fica nela. Ela drena o gás ali perto dela, é mais fácil. Como aqui está enterrado, ele tem que subir. Está enterrado e vai direto para a rua. O esgoto vai e o gás sobe. Por isso está lá no alto. Eu nem sei disso, tá, Leandro? Porque existe uma outra solução de engenharia. Eu sou advogado, tenho uma boa matemática. Acho que você também já ouviu falar disso? Eu só sei fazer quanto 30%. Ele só está fazendo 30%. Mas, objetivamente, eu não sei se tem outra solução de engenharia para vocês. Sim. Você teria que questionar. Mas, objetivamente, enquanto você tiver na prefeitura o sistema de esgotamento de metano feito por tubulação aérea, ela vai exigir o sistema de exaustão e ela vai exigir que fique ligado 24 horas. O nosso problema talvez seja a qualidade do equipamento que está ligado. Né? A gente sabe que Fusca e Mercedes vão levar a gente no mesmo lugar. O Fusca só vai chegar um pouquinho depois. Talvez tenha sido isso que eles tenham pensado. Deve ter um ruído. Provavelmente deve incomodar muito menos, porque deve, toda obra, nesses anos que a gente tem, porque um outro condomínio lá em Niterói. Um monte de gente mina, todo mundo muito elegante, vomitando caviar. Tem problema igualzinho. Geralmente, qual é o problema? A obra começa bem, porque toda obra tem um custo. O engenheiro começa com dinheiro. Aí, e ali tem que cavar um pouquinho mais, vai ficar um pouquinho mais, mas acaba que eu estou com pressa. Quando chega no final, o centro de custo da obra está muito apertado. O gerente da obra se gasta mais, o dono, quer acabar comigo? Quer me fazer isso? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Então, o que ele faz? Eles começam a economizar. Então, geralmente, nos acabamentos é que a gente tem problema. Então, na hora de falar, o sistema de exaustão tem um de 100 mil e um de 12 mil, quem vai reparar? É tudo tão parecido, mesmo de 12 aí. E aí, provavelmente, eles devem ser até arquitetonicamente parecidos, mas um deve ter uma roldana, um sistema de amortecimento que faz menos ruído. Ninguém faz um de 10 e de 100 se eles forem idênticos. O de 100 deve ter alguma diferença, senão não valia 100. Ninguém pagaria 100 se o de 12 faz a mesma coisa. Eu estou mostrando para as meninas, o barulho é esse aqui. Aí tem que botar no vidro, porque não vai conseguir coisa. Não, pelo outro. Parte de cima. Não tem mexido com isso, não. Deus me livre. Aqui, vamos pôr o telefone mesmo, só botando. Daqui tem uma particularidade. Não, saiu, vai. Eu estou falando, pega o telefone. Muito melhor o meu celularzinho, da Samsung. Só apertar o play, só apertar aí, onde está o áudio, e botar no ouvido. Jesus! Só apertar no ouvido. É ouvida. Aqui tem uma particularidade. Você não pode. Não adianta a gente pedir para a construtora ali. Não. A gente quando entrar, vai ter que fazer um condomínio assumir a obra e ter. Só apertar e botar no ouvido. Dependendo do valor, tem caixa. E, por exemplo, se for uma coisa até Se ela vai usar todos os recursos enquanto ela mora. Ela vai empurrar o que puder. É inviável. Você recebe, mas ela Vai ser 24 horas. sempre. Deixa eu ver, Pedro. E elas fazem sempre a mesma coisa. Elas empurram para cumprir de qualquer jeito. Vai clicar. Isso é outra coisa. Quando as pessoas não aguentam esperar, você modifica e aí você pega o dinheiro de volta.
Sim. No 616. Aconteceu lá no prédio. É o ônibus, Tem um né? bondinho para subir uma ladeira para chegar na piscina. O bondinho nunca funciona, ninguém Aí, tem quando a como gente subir a vê, escada, as pessoas acham que conserta é logo isso. Quando você conserta, pega a prova. Porque ele alterou, não tem como provar mais. E aí você perde a prova, eles têm bons advogados, pode demitir com bom, e eles ganham. Quando é escada partida, aí na escada Tem um objeto de prova. Se você na urgência tem uma decisão judicial para resolver o problema da pieza, né? Você vai lá e troca o equipamento, sem a prova constituída. Quando você troca o equipamento, você tirou a prova que você tinha do problema. Que aquele aparelho que estava ali vai embora. Sim. Sem ser periciado. Sem ter perícia, sem ter prova. A empresa vem dali há 6 meses, 1 ano, quando ela fosse citada, ela foi... Estava até com vontade de ir lá dar uma olhada, mas trocaram o equipamento. Agora eu não posso fazer mais nada, sem mexer no meu projeto. Sim. E aí, quando você tem esse argumento, e veja, modéstia à parte, eu sou bom. Eles também são muito bons, mas a empresa também tem bom advogado. Né? E o advogado entra com tudo, não. Mexeu no projeto. Sabe aquela história? Se você botar a mão, eu não mexo mais? É o mesmo princípio. Se você não tem a prova constituída e mexe, depois que a prova estiver constituída, um abraço, pode fazer. Vai ao juiz, pede. E o juiz dá, por exemplo, tem casos graves, até eu acho que é tão grave como o do Topper. Tão grave. O do Topper era um prédio com um muro de arrimo para o vizinho. Tinha um prédio construído no subsolo e aqui tinha um muro de arrimo para conter o terreno do vizinho, o muro estava caindo. Então ele deu ceder o terreno, ou para a casa do vizinho, ou para a casa do vizinho para dentro da garagem. Os dois. Lá também, o condomínio conseguiu que o juiz autorizasse que o condomínio começasse a fazer. Porque não dava para esperar a construtora. Mas depois teve que fez a perícia. Depois da prova. Foi feita a perícia. Fez a prova, realmente o muro vai cair, está errada a construção. Aí você fala para o juiz, ó, tá vendo? Se eu não fizer agora, isso vai cair, não dá para esperar a ação. E aí a juíza autoriza. E aí depois que o juiz autorizar, a construtora pode espernear que não leva mais. Porque a prova está construída e a autorização judicial. É o caso aqui. É importante você falar isso, porque no condomínio são várias pessoas, e as pessoas acham que o síndico tem que fazer antes de entrar na ação. Não está com dinheiro? Na Assembleia de Janeiro é uma gestão efetiva do recorre. Não está com dinheiro, por que não faz? Geralmente a pessoa acha que o síndico não gasta dinheiro, ou porque ele é burro, ou porque ele tem algum objetivo escuso de não gastar. O síndico não gasta porque não pode. É diferente quando a gente pega para administrar e o síndico profissional. Ele está acostumado a fazer isso. Não estamos lidando com alguém que nunca administrou condomínio. Quando ele não faz, ele não pode fazer. Ele tem algum impedimento. Não é porque ele, no fundo, gosta de chegar em casa, Pietra hoje não dorme, isso não é uma covardia. Ele não faz isso. Provavelmente, ele tem angústia por isso. Porque todos nós somos gente. Ele tem família, ele tem filho, igual a todo mundo. Mas aqui o problema aqui é que as pessoas querem ver um trabalho pronto, não querem saber como ele é executado. Você vê, hoje é uma reunião importante. Todos poderiam estar aqui, mas não estão. Não está todo mundo aqui. E na primeira oportunidade que vão lá no grupo, eles vão atacar, alegando coisas que eles poderiam estar aqui para poder saber, tirar as dúvidas, mas não estão. O problema é que, infelizmente, nós, pela nossa vida, o brasileiro, ele não é zeloso pelas suas coisas. Ele gosta de falar. Ele fala mal do político, do vizinho, da mulher do vizinho, mas a gente não gosta de se mexer para nada. Esse é o nosso problema. É nem procurar informação. Não, informação não é relevante. Informação é o que o Zap diz. Se o Zap falou, está resolvido. Só que as coisas são mais complexas. O síndico, ele tem 1 milhão de condicionantes. Você acha que para ele era muito mais fácil chegar lá embaixo, aí tem que desligar a tomada e deixar ela dormir? É muito mais fácil. Acabava o problema, ele apertava o botão, ó, desliga lá. Deixa a Pietra descansar. Mandar fazer a obra também é interessante para ele. Ele não paga e ele não tem o direito de retar assinante, porque atenção a vocês. Só que ele tem esse direito de vocês
e cria responsabilidade para ele. Se ele faz de qualquer jeito, ele destrói a chance de você recuperar o dinheiro. Pode ser também. Vocês, todo mundo bem de vida, fala, não, vamos botar, gastar mesmo, a gente não quer nada de ninguém, que nós estamos bravos. Pode ser. Mas esse eu tô não, mas eu acho que não é a realidade de nenhum de nós. Todos nós precisamos trabalhar muito. Então a gente não dá dinheiro, além do mais, para a construtora, que não está pobre, né? Eles não estão precisando da nossa ajuda ainda, eu acho. Pelo menos nunca vi o dono da Cunha bater lá em casa pedindo leite. Não me lembro de ter visto ele lá na rua. Foi isso. Senhores, eu queria só dizer o seguinte, a gente não precisa ir embora agora. Mas eu quero saber se tem mais alguma pergunta referente a esse assunto, porque minha preocupação é o arquivo ficar muito grande a reunião da gravação, porque eu quero divulgar para todos os outros moradores, conforme a gente falou. Se vocês dois chegaram depois, autorizaram a imagem também, tá ok.